Olá pessoal, eu me chamo Juliana Maranhão. Nós vamos trabalhar com a disciplina de Movimentos Sociais e Sociedade. Sejam todos bem-vindos. O que seriam esses movimentos sociais? O que seria essa sociedade? O que é o Estado? Né? E qual a relação de todos esses conceitos com o serviço social? É o que a gente pretende dialogar nessa disciplina e o que se espera para que vocês tenham uma visão de totalidade da sociedade e, com isso, possibilite uma perspectiva de atuação mais crítica enquanto assistente social. Pois bem, os movimentos sociais, eles têm o seu surgimento desde os primórdios da humanidade. Movimentos sociais, na verdade, se refere a todas as ações humanas de contestação do status quo, ou seja, do que está posto, do que está imposto, na verdade, para os sujeitos. No entanto, enquanto categoria de análise, ela vai emergir com a transição para o sistema do capital, porque é um sistema que vai defender a liberdade do indivíduo para que ele possa, por si só, alcançar os meios para ter uma melhor qualidade de vida, para obter ganhos financeiros e para obter sucesso. Ou seja, é o contexto do Estado burguês que possibilita a emergência de movimentos sociais, porque a sua base está na liberdade do indivíduo. E daí, decorrente dos processos de desigualdade e exploração do capital, a gente tem a mobilização e organização da classe trabalhadora para que essa classe trabalhadora possa alcançar melhores condições de vida e, quiçá, transformar esse sistema em uma outra sociabilidade, né, que dentro de uma perspectiva crítica que o serviço social compreende, né, da teoria marxiana, seria o socialismo e posteriormente o comunismo. É claro que quando a gente vai falar dos nossos princípios ético-políticos, quando a gente está falando de uma nova sociabilidade, não está fechada somente nesses dois tipos, socialismo e comunismo, mas uma outra sociedade onde não existe opressão de gênero, de classe, de orientação sexual, de raça e etnia e de geração, tá certo? Então, é essa relação que vai estar atrelada ao serviço social e que vai nos auxiliar a compreender na nossa intervenção como se estabelecem as relações entre sociedade e Estado. Sociedade, né, a partir do que a gente vai ler, vai ter várias compreensões, porque na verdade também é uma categoria sócio-histórica, tá certo? Mas em resumo, a gente poderia dizer que a sociedade é o conjunto do povo, né? Não só o povo, mas as instituições do mercado, né? Que compõem aqui uma esfera que é diferente do Estado, que é repressado pelo governo, pelas forças militares, tá certo? E pela questão jurídica, pelas instituições jurídicas, tá certo? Então seria basicamente essa diferenciação. No entanto, antes de entrar na questão desses conceitos, que é o que vocês vão ver nos textos, vão ver nos vídeos, vão ver nos slides e também em sala de aula, a gente vai focar hoje, o objetivo da nossa aula será discutir a perspectiva hegeliana, ou seja, a gente vai discutir sobre a concepção de Hegel em relação ao Estado e à sociedade civil. Mas antes de falar de Hegel, é importante que a gente aponte o contexto histórico desse pensador, desse filósofo. O Hegel ele vai ser herdeiro de um período histórico, ele vive durante o século XVIII, tá certo? Mas ele vai ser herdeiro daquele pensamento do período medieval, ou seja, do contrato social. Ele vai vir na discussão do que os contratualistas faziam. O Locke, o Rousseau, o Hobbes, tá certo? A discussão que eles faziam sobre o Estado. O Hegel, ele, enquanto filósofo, ele vai alguns autores consideram que ele vai discernir e vai discutir sobre a filosofia da filosofia. Um dos grandes objetivos de Hegel era transformar a filosofia em uma ciência sistemática, ou seja, ele buscava sistematizar os diferentes pensamentos do homem em relação à filosofia desde o período greco-romano até o período em que ele viveu, que já era o capitalismo, tá certo? Então ele pega essa herança do período medieval, dessa transição do período medieval, do Renascimento,
com o capitalismo mercantilista, e inclusive ele chega a estudar também sobre esse início dessa sociedade do capital. Mas antes de falar de Hegel, a gente precisa falar dos contratualistas, tá certo? Da perspectiva deles enquanto teoria sobre o Estado, tá bom? Então, por que contratualistas? Porque a maior parte das suas discussões vai se focar na concepção de um contrato social entre o povo, a sociedade civil e o Estado. Esse último tem que garantir, dentro do contrato social, a proteção dos homens. Basicamente, o Estado ficaria, para os contratualistas, com essa função de proteção do povo, certo? Essa proteção muitas vezes também se refere a uma perspectiva muito mais econômica do que uma perspectiva social. Até porque dentro do campo dos direitos, os direitos sociais só surgem praticamente no século XIX, tá certo? E estruturados no século XIX. O que surge primeiro são os direitos civis e políticos. Então, a discussão do Estado aqui é nesse campo jurídico e civil. Direito de ir e vir, direito de participação na coisa pública, mas ainda muito restrito à classe dominante. Então, assim, uma das ideologias que o contratualismo irá se basear é o justnaturalismo. O que é esse justnaturalismo? A ideia de que o homem é um ser natural, racional e individualizado, tá certo? Então, a sociedade, ela é determinada pelo amadurecimento da natureza humana, e a criação do Estado é um meio de regular essa ação humana. Por quê? A partir da visão de cada contratualista, os homens eles têm uma tendência a ser bom ou ser mal. E o Estado ele sempre vai vir para regular esse comportamento humano, para que a gente possa viver em sociedade, para que a gente possa ter uma sociabilidade, tá certo? Então, o que é comum neles? A ideia dessa naturalidade, nessa natureza humana, mas que o Estado é necessário para conter essa natureza, porque cada um lutando por si próprio pode gerar guerras, pode gerar conflitos, tá certo? Então, os contratualistas, eles surgem entre o século XVII e XVIII, tá certo? Ou seja, no período também de muitas transformações e contestação do que era o próprio Estado, porque estavam se formando os Estados-nações. Então, a gente está saindo de um período absolutista dos grandes reinados para o Estado democrático de direito, né? E isso vai gerar também reverberações no conhecimento científico. Então, a gente tem também a influência do liberalismo, a ideia de que o mercado, né, ele tem que deixar fluir, que o mercado tem que ser livre, porque a própria relação do mercado da mão invisível regularia as relações sociais, ou seja, o próprio ato dos sujeitos quererem crescer geraria uma sociedade melhor e mais desenvolvida. E a mão do mercado regularia aí essa competição, e no final o resultado seria uma sociedade melhor, né, dentro dessa perspectiva do liberalismo. Ou seja, o Estado aqui ele era restrito, certo? Não era um Estado de bem-estar social, não era um Estado totalmente protetivo. Aqui a ideia de proteção era jurídica, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem o Hobbes também, um dos contratualistas mais conhecidos, que ele defendia o quê? Que o poder seria a capacidade individual de adquirir riqueza, reputação e controle. E que o Estado ele tem como papel gerar o consenso entre os homens pelo contrato social. E esse contrato ele é irrevogável, ou seja, eu não posso simplesmente dizer, não vou mais participar do contrato social. Além do mais, ele tem um caráter absoluto, que ele não pode ser contestado e nem pode ser dividido, ou seja, o Estado ele tem que ser único, tá bom? E o estado de natureza dos homens seria de competição. Por isso que tem que ter a necessidade desse Estado para controlar esse desejo insano dos homens, tá certo? Já outro contratualista que nós vamos nos debruçar é o John Locke, certo? O John Locke também diz que o estado de natureza dos homens é liberdade, mas sem a ausência de conflitos. Ou seja, a gente tinha assim conflitos, né? Assim como o Hobbes
ele reconhece que existe um estado de competição entre os homens, tá certo? Uma concorrência, né? Então, não era tudo assim muito tranquilo nessa relação. E aí, por isso, também que é necessário o Estado. Não agora para consensuar entre os homens, mas para realmente garantir a propriedade, para garantir o controle sobre a coisa privada, né? O controle sobre as conquistas individuais dos sujeitos, porque poder para John Locke era a conquista da propriedade. Para eles, assim, bastava você trabalhar que você geraria riqueza. Então, a riqueza aqui para Locke é a propriedade privada e o Estado ele tá para garantir essa propriedade, porque foi dentro da liberdade individual que o sujeito alcançou ela, tá certo? Então, esse é o discurso contratualista do Locke. Tá certo? Já Rousseau, né, ele vai ser divergente dos demais, porque ele, na verdade, não diz que é um estado de conflito, um estado natural de conflito entre os homens. Ele vai dizer que, na verdade, é um estado de independência e felicidade humana. Ou seja, na verdade, quando a gente estava mais próximo da natureza, era um estado de felicidade, né, sem conflitos, porque as relações eram mais humanizadas, eram relações mais transparentes. E o poder só existe devido à desigualdade do surgimento da propriedade. Ou seja, ele vai questionar, diferente dos outros, essa propriedade, porque enquanto Locke, né, e Hobbes, eles definem essa propriedade como um resultado do trabalho, né, dessa capacidade individual para alcançar trabalho, o Rousseau não, ele considera que a propriedade privada, ela gera essa desigualdade, tá certo? E é a vontade geral do povo, segundo ele, que orienta o Estado. Então, o Estado aqui também é um intermediador entre os homens, ser um intermediador imparcial, porque ele luta para garantir também a sociabilidade entre os homens, tá certo? Então, é importante a gente entender isso, porque Hegel também vai elaborar uma concepção de Estado e sociedade civil, né? No entanto, o Hegel ele vai procurar construir essa concepção de Estado a partir do Estado burguês, ou seja, ele já está vivendo um processo de ampliação do capitalismo, né, dessa transição de um capitalismo mercantilista para um capitalismo, né, que é concorrencial, ou seja, que vai ser um acirramento das relações humanas e da busca exacerbada pelo lucro através da exploração da mais-valia do trabalhador. Ou seja, ele vai estar nesse ambiente onde é muito precário a vivência da classe trabalhadora, tá certo? Então ele vai conceber o quê? Que a sociedade civil ela é diferente do Estado, assim como os contratualistas, ele concebe a diferenciação entre Estado e sociedade civil. Ele concebe a sociedade civil como um sistema de necessidades em que se desenvolvem as relações e atividades econômicas, ou seja, a sociedade é o campo das relações, da produção, das questões econômicas e também das instituições jurídico-administrativas, tá certo? Enquanto ao Estado, ele teria também esse viés mais político, né, que é de gerência das relações humanas. No entanto, para ele, as necessidades humanas, né, a universalidade do ser humano só se realiza parcialmente na sociedade civil, porque o Estado, como ele representa o interesse geral coletivo da coisa pública, ele teria a tendência universalizante, ou seja, garantir uma melhor proteção e garantir uma igualdade para todas as pessoas dentro desse campo, porque ele seria o administrador, ele seria o gerenciador das necessidades humanas, então ele seria mais universal, tá certo? Porque enquanto a sociedade civil, as ações vão se pautar por interesses individuais, no Estado vai se pautar pelas ações de cunho coletivo. Então, o Estado, quando estaria
necessário, o interesse público, a proteção, mas para ele, ainda o Estado melhor, né, o tipo de Estado melhor seria a monarquia constitucional, ou seja, o rei e o parlamento. Aqui não tinha uma ideia tão clara de democracia também, né, de participação do povo, né, na gestão da coisa pública. Por quê? Ainda não tinha-se, de fato, tantos movimentos sociais classistas, no qual os trabalhadores também lutam pelo seu espaço, né, por ser representado pelo Estado. Então a gente ainda tinha aqui uma situação de total dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. O que é interessante também a gente começar a pensar, e aí a gente vai entrar mais na questão filosófica de Hegel. Hegel é idealista, tá certo? Então toda a teoria dele se pauta nessa relação também ideal, tá bom? Então, no plano mais da razão e não da materialidade, né, do mundo concreto, como Marx trabalha, né? Mas Hegel, ele foi relevante no seu período histórico e na atualidade, porque ele foi um dos últimos filósofos dos grandes sistemas de filosofia, né? Ou seja, porque das grandes teorias estruturalistas, ele foi um dos últimos filósofos a pensar em um sistema organizado e temporal da filosofia, tá certo? Então, gente, o pensamento de Hegel, ele surge após o período medieval, tá certo? Que tinha como base de produção o feudalismo, ou seja, eram os feudos, os servos trabalhando para o senhor, e em troca recebiam proteção e poderiam dividir uma parte da sua colheita, tá certo? Era um espaço de convivência comunitário, onde se prevalecia a metanarrativa de Deus, ou seja, a ideia de uma grande narrativa sobre um ser superior e que esse ser rege a vida humana. A gente tem outros tipos de metanarrativa, né, que são essas grandes construções para explicar a vida humana. Além do mais, na transição para o período capitalista, a gente vai ter também essa produção coletiva como algo central. Mas qual é a diferença? Aqui a produção ela não é socializada, porque mesmo que no período medieval o senhor não trabalhasse, né, mas era uma relação de proteção, era uma relação que tinha que ter, era algo mútuo também. Se eu não protegesse, eu também não teria a fidelidade dos meus servos. Da mesma forma, o servo não poderia simplesmente trocar de senhor, tá certo? Ele devia sua vida ao senhor. No capitalismo, não há um compromisso entre os dois sujeitos, existe uma relação de contrato entre quem vende sua força de trabalho e entre quem compra sua força de trabalho, ou seja, são relações jurídicas de indivíduos que têm uma posição diferente no sistema do capital, tá certo? E isso vai trazer outras questões, porque agora não há compromisso em garantir a vida do trabalhador. Por exemplo, o próprio trabalhador é que vai ter que garantir sua subsistência e sua proteção por meio do seu trabalho, tá certo? Então, as relações elas começam a ser mais, digamos assim, mais esgarçadas, né? Então não há uma articulação. Apesar do trabalhador necessitar do capitalista, porque ele precisa de alguém que compre sua força de trabalho dentro desse sistema, e o capitalista principalmente necessitar também da capacidade laborativa do trabalhador, não vai ser uma relação de proteção, não vai ser uma relação digamos, de preocupação, e muito menos solidariedade, porque são indivíduos exercendo um contrato jurídico, tá certo? Então, agora é cada um por si, porque o individualismo é o que orienta esse sistema do capital. E aí, o que é que a gente tem? A obra de Hegel procura construir um grande sistema com as principais temáticas da filosofia, desde a ética à metafísica, a filosofia da natureza e a filosofia do direito, da lógica e da estética. Depois ele entra em crise, né? Depois dele entra-se em crise essa concepção de sistema, de filosofia sistemática, né? Então a filosofia ela deixa de ser essas grandes construções sobre o pensamento humano e passa a ser algo mais, digamos assim, mais singular, tá certo? E não essas preocupações mais gerais que os filósofos antigos tinham.
O Hegel, ele tem como característica também uma obra complexa e rebuscada, né? O Hegel era um intelectual, então, assim, um intelectual importante de sua época. Então, não dá para entender a obra de Hegel só pelas partes. Eu tenho que entender qual é o objetivo de Hegel, qual era o seu contexto histórico, para entender a sua lógica de pensamento, né? Porque ele tinha esse propósito mesmo de fazer uma filosofia rebuscada para que ela tivesse de fato uma relevância, tá certo? Hegel também contesta Kant, né, que é um filósofo anterior a ele, sobre a ideia de consciência transcendental, porque Hegel defende que a consciência, a busca de conhecer um objeto, já é o próprio ato de conhecimento. Então, não dá para ter uma filosofia anterior, um conhecimento anterior do que eu quero conhecer. Não tem sentido para Hegel, né? Enquanto Kant defendia que existia uma consciência transcendental que permitia, possibilitava o conhecimento sobre as coisas, sobre os objetos, tá certo? E Hegel contestava isso. Como é que Kant pensava em uma consciência, né, sem pensar o surgimento dela? Sem pensar sobre como ela surgiu, né? Como é que pode ter uma consciência posta? E aí é que o Hegel vai trabalhar uma ciência, né, a partir da fenomenologia. Aqui não é a filosofia fenomenológica não, tá certo? Aqui fenomenologia está relacionada à questão desse processo de conhecer os fenômenos, conhecer as coisas a partir do campo sensível, tá certo? Então, Hegel substituiu o problema epistemológico da fundamentação do conhecimento pela autorreflexão fenomenológica da mente. Por isso que eu disse no começo que ele é idealista, porque é a partir dessa autorreflexão dentro da consciência humana, que ele chama de consciência crítica, é que a gente vai poder se aprofundar no conhecimento da realidade. E esse próprio caminho de pensar sobre a realidade já é o processo, já é o conhecimento, tá certo? Esse processo já é um conhecimento desse objeto. Então, ele defende que essa investigação já é o próprio conhecimento. E essa fenomenologia é a ciência dos atos da consciência, ou seja, é a ciência dos atos dessa consciência se autorrefletir e refletir sobre a realidade, tá certo? Além do mais, o Hegel vai questionar a filosofia como propedêutica. O que seria essa propedêutica? É o conhecimento prévio, como Kant dizia, tá certo? Porque ele defende, gente, que a filosofia ela não é instrumento do saber, tá certo? Antes dele mesmo existir. Não dá para ela ser conhecimento antes mesmo de existir essa reflexão. Então, é isso que o Hegel defende, tá bom? Então, assim, esse problema da propedêutica é isso. Não dá para pensar a filosofia como conhecimento prévio, certo? Porque ela não é instrumento do saber antes dele existir. Ela, na verdade, é uma ciência, é uma manifestação do conhecimento, tá bom? Então, não há, e também ele ainda aponta o seguinte, que não há possibilidade de saber absoluto. Depois ele vai dar uns passos na consciência, né, de uma primeira aproximação e depois de um aprofundamento, e isso vai influenciar a concepção também dialética de Marx. Só que aí Marx vai trazer a questão do materialismo, tá certo? Então ele aponta que essa consciência ela deve também se autorrefletir. A reflexão filosófica, por sua vez, para Hegel, deve partir do exame da formação da consciência crítica sobre o contexto histórico. Olha que interessante, né, que o pensamento de Hegel, ele também aponta, gente, que a reflexão filosófica, ela auxilia, tá certo? Não no sentido de ser um instrumento, mas assim, ela auxilia, dando possibilidade de eu compreender o meu momento histórico e, inclusive, projetar um futuro, no sentido de se eu consigo entender como é que a gente está aqui hoje nesse contexto, eu consigo ver os produtos desse processo histórico. Lembra que ele queria fazer um histórico da filosofia, sistematizar a filosofia? Então ele entende o quê? Que entendendo o contexto do agora, né, porque ele é resultado do que foi antes, eu consigo também projetar esse futuro. Não é uma questão de mágica, né? Ou de adivinhação. É uma questão lógica, tá certo? A filosofia também tem essa questão da lógica
filosófica muito próxima, porque a reflexão não é só deleite, tá certo? Mas são objetivações sobre a realidade, tá certo? O que é percebida. E aí, continuando para o pensamento dele, ele vai apontar, tá certo, que a reflexão filosófica, ela então deve partir de um exame da formação da consciência crítica sobre o contexto histórico. Consciência crítica é essa consciência capaz de refletir, tá certo? Assim poderemos entender as leis da história e ter consciência do nosso tempo, tá certo? Ou seja, a gente vai ter uma perspectiva mais crítica sobre o nosso tempo. Além do mais, a formação da consciência passa por 3 processos dialéticos. Quais são esses 3 processos dialéticos? As relações morais na família e na vida social, ou seja, Hegel reconhece que aqui que a interação humana, o papel do outro sobre o sujeito é importante para a composição do indivíduo. Olha que importante. Apesar anos antes de se desenvolver uma própria ciência da psicologia, já era reconhecido, já havia essa preocupação filosófica sobre as interações do homem e como elas influenciam o sujeito. Além do mais, ele defende que a linguagem e os processos de simbolização também são importantes. Para quê? Para que a gente possa interpretar o que o homem produz. Os símbolos, a linguagem, são meios para que a gente possa entender essa história da humanidade, possa entender essa criação humana. E por fim, mas não menos importante, ele também vai apontar o trabalho como construto importante para entender a interação com a natureza, além do mais promover a subsistência humana. Então, Hegel, ele tem uma perspectiva crítica sim, tá certo? No entanto, a diferença é que ele fica no idealismo, mas ele compreende as interações humanas, ele compreende a relação com a natureza, compreende a linguagem, ou seja, ele tem uma visão de totalidade desse ser humano, tá certo? Além do mais, para ele, a experiência da consciência não é somente teórica, certo? Mas sim toda a experiência enquanto se conhece o mundo. Ou seja, é esse processo de sensibilização das sensações mesmo em relação ao conhecimento humano. Por isso que é fenômeno. É como eu percebo no campo das sensações e no campo da consciência essa realidade, tá certo? Mas aí é que tá, no campo da consciência, tá certo? E aí também, toda consciência para ele é consciência de seu tempo. E a partir daí se compreende o resultado desse processo histórico, tá certo? Então, ao compreender o momento histórico, eu compreendo todo o processo. Além do mais, a experiência que a consciência tem de si mesma corresponde à existência. Então, assim, o que é que significa isso? A partir do momento que a consciência tem compreensão, né, de si mesma, né, isso já corresponde à existência, né? Então, assim, se eu sei, né, tô consciente, orientado, a ponto de autorrefletir, então isso garante a minha própria existência, tá certo? E na marcha da própria consciência de uma lei interna do progresso em direção a um novo conhecimento, certo? Então, assim, em síntese, né, é nesse processo de conhecer a realidade por meio de uma reflexão crítica que a gente vai desenvolver também um progresso no sentido de construção de saberes, tá certo? No sentido de construção de conhecimento, inclusive científico. E ao fato de a consciência seguir esta lei, ao transformar-se a si mesma, passa para se dirigir ao objeto, ou seja, transforma-se, né? Porque se torna consciente de si própria e do objeto, certo? E aí ele também diferencia algo que é muito importante também vocês aprofundarem, né? É a diferença entre o ser em si, que é a essência, certo? E o ser para nós, para o saber e a manifestação. Então, existe o objeto enquanto ele mesmo e o que se apreende a manifestação desse objeto, a manifestação fenomenológica desse objeto. Por fim, para ele, certo? A consciência não é o ponto de partida ou chegada, é o processo, né? É esse ato que eu tenho falado aqui para vocês
de conhecer a partir de uma consciência crítica. É um processo dialético, tá certo? Onde primeiro ocorre uma consciência sensível, a partir da sensação, a partir da interpretação dos fenômenos, para depois o entendimento da essência, do que é a essência desse objeto, tá certo? Do que seria de fato o objeto em si, a partir dessa reflexão crítica. Portanto, a gente pode sintetizar que Hegel influenciou os outros filósofos, né, inclusive Karl Marx, devido à sua concepção de história e interpretação de filosofia. Ou seja, ele queria fazer a filosofia da filosofia, tá certo? Ele defende a filosofia enquanto ciência, tá certo? Tanto quanto as ciências exatas. Também, né, no entanto, ele vai ser criticado por Marx, né, porque diz que Hegel fica no campo ideológico, né, como eu disse, Marx ele é materialista, né, e Hegel é idealista, né, e porque também, segundo Marx, a construção de sociedade, de história, de consciência do Hegel não leva em conta as bases da sociedade, ou seja, o modo de produção, né, que para Marx é uma coisa cara, para Hegel não, ele vai entender essa realidade como totalidade, né, e para Marx ele vai partir do modo de produção, certo? E aí, em síntese também, gostaria de ler para vocês a partir desse livro, né, que é um livro que é bem pequenininho, é uma síntese também, que é Iniciação à História da Filosofia, é do Danilo Marcondes, né? Assim, esse livro, assim como o Toque de Clássicos também, são livros basilares para a formação de vocês, não só no serviço social, mas para a compreensão da filosofia, da sociologia, das ciências humanas, tá certo? Compreender os grandes filósofos, né, é importante para a gente entender como se constitui o pensamento científico, tá bom? Então, assim, em síntese, o que é que a gente tem sobre Hegel, tá? Que o sistema filosófico de Hegel é o último grande sistema da tradição moderna, ou seja, é um dos últimos filósofos a pensar sobre a humanidade no sentido de um grande sistema. Hegel também coloca a história no centro de seu sistema, mostrando que o modo de compreensão filosófico é necessariamente histórico. Além do mais, Hegel critica a filosofia de Kant por não se perguntar nem pela origem nem pelo processo de formação da consciência subjetiva, considerada de um ponto de vista formal e abstrato. Ou seja, apesar do Kant também ser idealista, mas aqui também Hegel ele tem uma preocupação sim dessa consciência, como é que ela surge, como é que ela se funda a partir dessa realidade, tá certo? Além do mais, Hegel questiona a dicotomia kantiana entre razão teórica e razão prática, defendendo a unidade da razão. E, por fim, também, Hegel, em sua interpretação do processo de formação da consciência e da marcha do espírito, o espírito aqui é no sentido de um corpo de conhecimento, está certo? Até o saber absoluto, adota um método dialético, ou seja, Hegel ele procura inserir essa concepção da dialética numa perspectiva crítica de que a todo momento nós estamos conhecendo também, certo? E é por isso que é importante esse movimento de ir e vir, né, que seria a dialética, né, de fazer a crítica da crítica, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. É um resumo breve. Ao longo dessa disciplina, a gente vai trazer outros conteúdos em forma de vídeo, outros conteúdos em textos e em slides. É importante que vocês se apropriem desse material da melhor forma possível para que vocês consigam ter um aproveitamento da disciplina, além do mais, participar criticamente das atividades propostas, criticamente das aulas, né? A gente tem um desafio, esse desafio está posto, agora como a gente vai lidar com ele, como vai lidar com esse contexto, né, de utilizar metodologias ativas, de utilizar tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, que é esse meio que a gente está utilizando aqui agora, pelo ensino remoto, né, que é o uso da tecnologia, do computador, do celular, de meios mais midiáticos, né, e mais digitais, como seria a palavra correta, né? Meios mais digitais, como
vídeo, como slide, tá certo? Como filmes, é importante também para a gente dinamizar esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, dentro dessa disciplina, a gente vai iniciar dialogando sobre construção do Estado e sociedade civil, para que a gente possa compreender qual a relação dos movimentos sociais, para entender como na atualidade, esses movimentos sociais continuam importantes, apesar das adversidades, apesar da reestruturação produtiva que tem impactado as relações humanas, inclusive também tem impactado a produção do conhecimento, porque o conhecimento também vai ser tratado como mercadoria, né? E aí a gente vai ter também cada vez mais uma objetificação desse conhecimento, ou seja, aquele conhecimento que só é útil se ele tiver uma finalidade econômica e não como conhecimento, como engrandecimento, né? Como Hegel pensava do humano, né? O conhecimento para possibilitar um amadurecimento do ser humano genérico, né? E não somente para deleite próprio ou só para gerar economia, né? Para ser vendido como mercadoria, certo? E para o serviço social, a discussão de movimentos sociais e de Estado e sociedade civil será muito cara, no sentido de que nós trabalhamos, principalmente na América Latina, inseridas no Estado, né? Inseridos no Estado, operacionalizando, pensando e executando políticas sociais públicas em geral. Quando a gente não compreende a relação desse Estado, quando a gente não compreende a relação dessa sociedade civil, a gente tende a naturalizar as coisas, a gente tende a não ter uma perspectiva crítica das coisas e muitas vezes a também pensar a sociabilidade como se ela tivesse posta, como se não houvesse possibilidade de mudanças. E é isso que não se espera do assistente social. Ao contrário, se espera um profissional crítico, competente, tanto no campo teórico quanto no campo da prática, tá certo? Então, discutir movimentos sociais, discutir o pensamento de Hegel, discutir o pensamento dos contratualistas ou dos economistas é importante para que se compreenda onde o serviço social está inserido, né? Quais as mediações necessárias para entendê-lo, né? O que é que perpassa o serviço social e não só o serviço social, mas o próprio contexto econômico, político e social no qual a gente está inserido, tá certo? Então é isso, espero que vocês aproveitem e até a próxima aula.